Abra sua Bíblia no Salmo 51. Nós vamos mais uma vez meditar hoje, terceira mensagem, restaurando o coração ferido, reprogramando o coração. E nós começamos esse penúltimo mês do ano, mês de novembro, dizendo: Senhor, nós não queremos terminar esse ano com o nosso coração machucado, nosso coração ferido. E nós começamos uma jornada de 30 dias de restauração para um coração ferido. E todos os dias, desde o dia 1º, todo dia pela manhã, as meninas têm trabalhado muito e a gente louva a Deus para a nossa turma de mídia. Vai lá, posta uma devocional no Instagram, posta no grupo da igreja e ali a gente é alimentado pela palavra. Hoje mesmo, se você leu a devocional de hoje, não teve como não ler aquela devocional e não ser impactado. Porque hoje a devocional era sobre ansiedade. Lance sobre o Senhor a nossa ansiedade. E aí nós estamos sendo trabalhados, Deus está trabalhando conosco para restaurar o nosso coração. A cada dia a gente tem recebido uma palavra, a cada dia nós estamos sendo impactados pela palavra. E nós já ouvimos duas mensagens. A primeira, que nós aprendemos com Davi e Camila, que para mudar nós precisamos reconhecer. Não existe mudança sem reconhecimento. Olha o tanto que isso é importante. Se Thaís pegasse o microfone aqui agora, e ela poderia nos dar uma aula sobre isso, cada um de nós que aqui estamos, temos aprendido que para mudar é preciso reconhecer. Sem reconhecimento não há mudança. E a vida de Davi, o Salmo 51 é a mudança de Davi pós o seu pecado com Betseba. Nós vimos isso no primeiro sermão. Natan chega e ele então repreende Davi, sendo usado por Deus como profeta, e Davi reconhece. Quando Davi reconhece, a vida dele muda. E aí nós vimos, reconhecendo as feridas para que tenhamos um coração transformado. Semana passada, pastor Josimar nos abençoou, falando de perdão e restauração. Aí ele seguiu nos versículos 4 a 9, e ele nos mostrou que quando nós somos purificados por Deus, nós nos tornamos livres. A liberdade que Cristo nos oferece está a partir da purificação, do perdão dos pecados. É por isso que Jesus Cristo foi claro em dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O pecado nos aprisiona, muitas coisas na nossa vida, Amanda, que nós carregamos nos aprisiona, mas quando nós conhecemos a Jesus, digo, Ele nos livra. Hoje nós vamos para a terceira mensagem, e a terceira mensagem é reprogramando o coração. Como a gente pode reprogramar o coração? Versículos 10, 11 e 12 é a exposição bíblica de hoje. 10, 11 e 12 do Salmo 51, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Ou em outras versões assim, nos diz, um espírito reto. Não me expulses da tua presença e não tires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Vou ler novamente versículos 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito, Senhor. E restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Davi, meus irmãos, ele não está agora apenas buscando perdão. Davi, ele já se sentia perdoado, mas ele queria, João, muito mais do que perdão. Ele estava em busca de uma renovação total. E o irmão é da área de TI. E o irmão poderia nos dar uma aula muito bem aqui sobre como lidar com um computador quando ele pega vírus. O irmão poderia nos dar uma aula aqui. Eu sou o camarada que mais perturba o pastor William com isso. Não sei se os irmãos sabiam, o pastor William também é da área de TI. E aí de vez em quando, depois ele me ensinou, pastor William, o negócio parou tudo aqui. O computador, rapaz, não está andando mais. Deve ser algum vírus. E aí o computador fica lento. Aí você tenta abrir, ele não abre, não é assim? E no smartphone?
O smartphone é a mesma coisa, de repente você tenta, vai mexer nos aplicativos, não vai, e a coisa vai ficando ruim, aí você clama por um técnico e diz assim: João, me ajuda! Aí o João fala assim: joga um punhado de coisa fora. Aí você vai jogando e não resolve. E aí, o que tem que fazer? Tem que restaurar, tem que formatar o sistema. Aí chega lá e formata tudo. Se não formatar tudo, não tem como começar de novo. É interessante pensar assim como o computador precisa de uma formatação completa para ele cumprir a sua razão de ser, para que ele foi criado. Eu e você fomos contaminados com um vírus terrível. Sabe que vírus é esse? O vírus do pecado. E o pecado nos contaminou de tal maneira que nós vamos perdendo a nossa função, nós vamos ficando lento, nós vamos guardando no nosso coração aquilo que a gente não deveria guardar. E chega uma hora que, se não der uma formatação geral, a gente não vai a lugar nenhum. E a formatação de Deus em nós, sabe o que é? É o que nós estudamos na última semana. É trocar um coração de pedra por um coração de carne. E isso só Deus pode fazer, porque Ele é o técnico que nos criou, e Ele sabe como essa máquina funciona, Ele sabe o que ela precisa, e Ele sabe que o pecado nos afasta dEle. Da mesma forma, o coração de Davi estava corrompido pelo pecado e pelas consequências da sua escolha, meus irmãos, e ele sabia que não bastava apenas um ajuste. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, uma reforma resolve. É assim que Jesus disse para ele? Não, Nicodemos, vos é necessário nascer de novo, é necessário um novo coração. É por isso que Davi chega agora na sua jornada e ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Meus irmãos, o nosso Deus é o único técnico que tem acesso ao meu e o seu coração. E Ele é o único que pode acessar para tirar todo e qualquer vírus que está ali dentro nos maltratando, para nos dar um coração novo. Porque se não formatar, Gustavo, essa máquina aqui, se não formatar esse coração aqui, pelo poder do Espírito Santo, a máquina vai travar, ela não vai andar, e a cada dia ela vai de mal a pior. E é isso que Davi está falando agora. Tem que reprogramar o coração. Mas como a gente reprograma o coração? Davi vai nos ensinar 3 coisas. Na verdade, 2 orações. Ele clama por 2 coisas e ele reconhece uma outra. É interessante isso. Se você está com a sua Bíblia aberta, ele vai no técnico da alma, porque o técnico da alma é o nosso Deus, e ele vai dizer 2 motivos pelos quais Davi clama e 1 motivo pelo que ele reconhece. Nós vamos começar por um clamor, vamos por um reconhecimento e vamos terminar com a segunda oração. Irmãos, a Bíblia, ela por si só, ela se explica. A gente não precisa de outra coisa. A palavra de Deus é clara. E se você está com a sua Bíblia aberta, a primeira oração de Davi é o versículo 10. O que Davi diz? O quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito. Vamos ler juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme, inabalável, reto. É interessante, meus irmãos, que Davi desejava uma mudança total. Não era apenas uma parte, não era apenas a metade. Ele pede um alinhamento completo e ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esta semana, estudando esse texto, buscando mais entender para compartilhar com os irmãos e sendo abençoado pelo estudo da palavra, quando Davi usa a expressão cria, Davi usa a mesma expressão de Gênesis 1:1. Você lembra o que diz lá Gênesis 1:1? Criou Deus os céus e a terra. Davi usa o mesmo verbo de Gênesis 1:1. Sabe por quê? Para mostrar que aquilo que ele precisava, homem nenhum poderia fazer, somente Deus poderia criar um novo coração.
Irmãos, nós podemos ser transplantados, nós podemos receber um coração novo e continuarmos da mesma maneira, porque um coração novo, somente transformado, quem pode fazer é Jesus. E é isso que Ele quer fazer em nós. E Davi está dizendo, começa, Senhor. Ele começa pedindo que Deus poderia transformá-lo por completo, um novo começo, uma transformação. Não era apenas uma reforma, era uma mudança completa. E Davi reconhecia que seu coração estava tão contaminado pelo pecado, o seu coração estava tão longe de Deus, que ele diz, Senhor, eu preciso de um coração novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E é interessante que ele vai dizer, Senhor, eu nasci em pecado. Irmãos, nosso coração não é puro não. E a gente sabe disso desde pequeno. A gente começa a tomar consciência um pouquinho. Bota uma criança perto de um bicho para você ver. Qual é a tendência? Fazer um carinho e amá-lo? Ou pegar uma boa pedra ou alguma coisa e fazer assim, ó. Paf! Pega duas crianças, dê um presente para um e não dê para outra. Você vai ver o que vai acontecer. Pegue duas crianças e às vezes coloque elas em situações. Aí você diz, mas eles são tão pequenos. Mas mesmo pequenos nós já expressamos o quê? Aquilo que está dentro do nosso coração. E o que está no nosso coração? Muitas vezes antes de conhecer a Deus, o nosso coração ele é dominado pelos nossos desejos. E aí ele é o contrário de ser um coração puro. Ele é um coração dominado pela vaidade, pelo egoísmo. O nosso coração é dominado por coisas humanas, por aquilo que toma conta de nós. O nosso coração é dominado por raiva. O nosso coração é dominado por impaciência. O nosso coração é dominado por desejos que não são de Deus. E aí Davi reconhece isso e ele chega, Deus, eu preciso de um coração novo. E um coração novo é um coração puro. Por isso ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E nós devemos admitir uma coisa, nós não temos força, meus irmãos, não há nada que o homem possa fazer que possa purificar o seu coração. As penitências não purificam o nosso coração. É tanto que o próprio Davi, e nós vamos ver isso domingo que vem, e ele vai fechar o salmo de uma maneira extraordinária, ele vai dizer, o Senhor não quer os nossos sacrifícios, o Senhor quer a nossa obediência. O Senhor quer muito mais a nossa obediência do que o nosso sacrifício. Ah, eu vou sacrificar para Deus. Não, obedece a Deus, é o suficiente. É isso que Davi está nos ensinando, que nós precisamos de um coração puro. E a sua primeira oração é, Deus, me dá um coração puro, um coração novo. Cria em mim, porque eu não tenho condições de criar. É impossível o homem criar um coração puro, porque nós somos maus, nós nascemos em pecado. Agora Davi diz uma outra coisa, um coração puro e um espírito inabalável, um espírito reto. Por quê? Porque normalmente na vida como seres humanos, nós vivemos assim, um dia eu estou bem, um dia eu estou ruim. Um dia eu estou bem, um dia eu estou ruim. 2 dias eu estou ruim, um dia eu estou bem. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. E às vezes a nossa fé acompanha isso. E o que Davi está dizendo, Senhor, eu quero ter um espírito reto. Eu não vou viver a partir das circunstâncias. Um dia eu vou ter a fé de Abraão. No outro dia eu vou estar igual a mulher de Ló. Abandona o teu Deus e morre, a mulher de Jó. Como é que é a sua fé? Como é a sua fé? Sua fé é uma fé oscilante. É uma fé que tem dia que está aqui. Senhor, se tu mandar sacrificar o Isaac, eu sacrifico. Senhor, se tu mandar entregar, eu entrego hoje. Mas amanhã de manhã, Senhor, se alguma coisa acontecer, eu vou dizer, abandona o teu Deus e morre. Isso é o quê? Uma fé oscilante, uma fé que vive do que vê e não do que acredita. Deus está mostrando em Davi que um coração curado vive uma fé, Senhor, me dá um coração puro e um espírito reto. Não é isso, hoje e amanhã eu creio, depois de amanhã eu não creio mais. Hoje eu vou na igreja, semana que vem não, estou chateado. Jesus, estou de biquinho com o Senhor.
Tem um monte de crente ficando de biquinho com Jesus. Irmão, nós não merecemos nada. Nós estávamos condenados ao inferno. Ele, pela sua graça, nos alcançou, irmão. Mas a gente quer exigir coisas de Deus. Nós achamos que temos direito de exigir alguma coisa de Deus. Irmão, tu tem filho. Tem uma turma aqui que está na fila, daqui a pouco vai ter. Mas eu fico imaginando, o Bento vai chegar assim: pai, eu exijo agora que o senhor compre para mim um tênis novo. Imagine que ele faça isso. Como é que vai ser, Mário? Como é que vai ser, Eduardo? O Cauã chega e diz assim: pai, eu exijo agora que o senhor compre um PlayStation geração. Aí você vai olhar para assim: oxe, menino, tu tá doido, é? Não é assim? Como é que é, Igor? Que é a relação pai e filho. Aí a gente acha que pode chegar e dizer assim: Deus, eu determino que o senhor faça isso. Perdeu o juízo, filho. Está sem juízo. Esqueceu do que a Bíblia diz. Esqueceu que Ele é Pai, Ele é Senhor e a gente não é nada. Aí a gente vive nessas loucuras. Isso é o quê? Não é um espírito reto. É disso que Davi estava dizendo. Você tem, cada dia você pensa de um jeito. Um dia a fé de Abraão, no outro dia a mulher de Ló. Outro dia a mulher de Ló, de vez em quando passa perto de fé de Abraão. Senhor, amaldiçoa o teu Deus e morre. Estou fora desse negócio. É disso que o texto está nos ensinando. Primeiro clamor de Davi: Senhor, eu quero um coração puro e um espírito firme. Por que um espírito firme? Porque na adversidade, irmão, se nós não estivermos firmes, nós vamos titubear e cair. E não adianta tu pensar que a luta não chega, porque a luta chega. O dia mau vai chegar. E para resistir o dia mau, o espírito firme precisa estar fundamentado aonde? Na palavra. Mateus capítulo 7, Tião. Olha, o Senhor Jesus, terminando o sermão do monte, ele vai dizer o quê? Aquele que ouve e pratica a minha palavra é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, soprou os ventos, veio tudo contra ela e ela não caiu, porque ela estava firme. Espírito reto é estar fundamentado na palavra. É isso que Davi está pedindo. Um coração puro, firmeza. E tem uma coisa, isso não é automático não, irmãos. Ah, sou crente, agora eu tenho um espírito firme, coração puro. Não. Isso aqui é santidade. E santidade é todo dia. Conversão é ato, santidade é processo. Meninos, guardem isso. Conversão é ato, é instantâneo. Conhecer Jesus é na hora, selo do Espírito. Mas vida com Deus é dia a dia, é desenvolvida. Vida com Deus, santidade, é todo dia. Ó, o velho Adão sendo morto e a gente sendo cheio de Deus. Isso é dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E normalmente é assim, é 2 para frente e a gente volta 1. Mas a gente foi 2, a gente só voltou 1, graças a Deus. Vamos mais 2, a gente quer voltar meio. E tem dia que a gente quer voltar 2, mas a gente precisa ir para frente. Por quê? Porque Deus nos chamou para ir para frente. Agora precisa o quê? Esvaziar o coração. Por que que a gente não avança mais? Porque essa é a hora que o Senhor diz: olha, esvazia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. É disso que Davi está dizendo. Esse coração puro vai ser fruto de escolhas. Esse coração puro vai ser fruto de deixar Deus agir em nós. E aí nós vamos ter um espírito firme. Primeiro pedido de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito firme. Agora olha o que ele reconhece, verso 11. Aí ele diz assim no verso 11, que é lindo demais: não me expulses de tua presença e não retira de mim o teu espírito. Olha que interessante. Pastor, o crente perde o Espírito Santo? Olha aí, Dão, pergunta boa. Não. E eu vou te explicar agora. Nós tínhamos no Antigo Testamento uma promessa que o Espírito Santo viria. Joel capítulo 2.
E na plenitude dos tempos, essa promessa se torna realidade aonde? Atos capítulo 2, no Pentecostes. Jesus disse, olha, é necessário que eu vá para o Pai para que Ele venha. Quem é Ele? O Consolador, o Paráclito. Aquele que anda ao lado, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o que nos faz entender as verdades de Deus. E então, João, em Atos capítulo 2, quando o Pentecostes acontece, agora nós vivemos um novo tempo, nós vivemos a presença do Espírito. Jesus voltou para o Pai, mas agora todo aquele que crê, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, que ele é selado com o penhor do Espírito, e o Senhor é a garantia, o penhor é a garantia da nossa herança. É impossível ser crente e não ter o Espírito Santo. Biblicamente não existe isso. Todo aquele que crê em Jesus tem o selo do Espírito Santo. Agora, uma coisa é o selo, outra coisa é a plenitude. São duas coisas diferentes. Selo é aquilo que nós recebemos que valida. Aqui tem uma turma... Ô Rian, não estou querendo te expor não, filho, mas só assim, você já escreveu uma carta assim e botou no correio? É por causa da sua idade, a sua geração não pegou isso não. Mas tem uma turma aqui assim, igual o pastor, que a cabeça já está branqueando, que escreveu carta, ia lá, comprava o selo e botava no correio. Só que a carta, né, irmã Francisca, só viajava quando o carteiro ia lá, pegava um carimbão e fazia o quê? Pá! Em cima daquele selo tinha um carimbo. O selo e aquele carimbo significava uma coisa: essa correspondência está paga, ela pode ser enviada. Olha que interessante, quando a Bíblia diz que nós temos o selo do Espírito Santo, é que alguém pagou um preço por nós. Olha que coisa linda. E quando nós cremos em Jesus, nós somos selados. E é esse selo que na volta de Cristo vai definir quem é dele e quem não é. Quem tem o selo da promessa. O penhor, diz o texto. O que é penhor? É a garantia. A agência do penhor da Caixa, lá no setor comercial sul. Você vai lá, deixa uma joia e traz o dinheiro. Você vai lá, paga o dinheiro e pega de volta o quê? A joia. O Espírito Santo é o penhor na nossa vida, que Cristo voltará para nos buscar, irmãos, para nós estarmos para sempre com Ele. Então o crente não perde o Espírito Santo. Novo Testamento é assim, só que no Antigo Testamento não era assim. O Antigo Testamento era uma expressão. Como é que acontecia? Quando um rei era ungido, Deus colocava sobre ele o Espírito. Foi assim com Saul, mas Saul desobedeceu a Deus. E quando Saul desobedeceu a Deus, o que é que ele perdeu? Ele perdeu a unção. É por isso que Davi estava preocupado o quê? Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque ele já tinha visto isso acontecer, ele já tinha visto isso em outro momento acontecer, e ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, a tua presença. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, é impossível viver sem a sua presença e sem o Espírito Santo. Ah, irmãos, é impossível um crente viver nessa geração sem o Espírito Santo, irmãos. Jesus voltou para o Pai e agora o Espírito está conosco. E Ele é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo de Atos 2, Ele é o mesmo de Atos 12, Ele é o mesmo na história da igreja. Agora o que acontece conosco? Nós estamos cheios de muita coisa. Nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios de política, cheios de falácia, cheios de história, mas nós estamos ficando vazios do Espírito de Deus, irmãos. Não é que nós não temos, mas Paulo vai dizer: seja continuamente cheio. Se a gente pegar esse copo aqui, e nós não vamos fazer, que senão a gente ia molhar tudo aqui, e a gente começa a encher, o que vai acontecer com ele, Vitória? Ele vai transbordar, e quando ele transbordar vai fazer o quê? Vai alcançar outros, não é isso?
O que a Bíblia está dizendo? Que seja continuamente cheio. É por isso que Jesus disse que de vocês fluirão rios de águas vivas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, isso transborda e abençoa outros. É isso que Davi está dizendo. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer que o Espírito Santo é o poder transformador que sustenta a nossa vida. Mas quantas vezes nós não valorizamos a presença de Deus em nós, irmãos? Irmão, nós brincamos com Deus, irmão, nós brincamos no nosso relacionamento com Deus, nós brincamos na palavra, nós brincamos com o pecado, a gente vai tendo os amiguinhos de estimação, pecados de estimação, e sabe o que isso faz? Isso entristece o espírito. E aí nós não temos discernimento espiritual, nós não temos sabedoria de Deus, nós não temos autoridade. Se aparece um demônio, manda chamar outro. Não, irmãos, não manda chamar outro, não. Ora pelo poder que há no nome de Jesus e na autoridade que há no nome de Jesus, expulsa. É isso que a palavra de Deus diz: os sinais seguirão os que creem. Mas a nossa vida tem que estar no altar. O que ocorre conosco? A gente brinca com Deus. E a gente vai brincando, a gente não lê a palavra, a gente vai enchendo só de nós mesmos, e a gente vai pegando essas tranqueiras da vida e vai jogando para dentro, para nossa mente, para o nosso coração. E Davi está dizendo: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim a tua presença. Irmãos, nós precisamos ter sede da presença de Deus, irmãos. Qual foi a última vez que você teve sede da presença de Deus, meu irmão? Irmão, isso é para quem busca, irmão. Jesus disse que há coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Nós só vamos conhecer dia que a gente buscar, irmãos. Mas, irmãos, isso não vai acontecer não lendo a Bíblia, isso não vai acontecer não vivendo em comunhão com a igreja, isso não vai acontecer se você não levantar as madrugadas, a hora que você quiser, porque a oração santa não é só de madrugada não, a hora que você quiser, mas você precisa orar, irmão. Se tu não busca a Deus com seriedade, como é que você vai conhecer a Deus, meu irmão? Se tu não busca a Deus com substância, irmão, como é que tu vai conhecer a Deus, irmão? Irmãos, se nós fôssemos alimentados na nossa vida física como a gente busca a Deus, a maioria de nós estaríamos tudo raquíticos. Estávamos morrendo de inanição. Sabe por quê? Porque a gente não tem buscado a Deus. A gente diz assim: mas Deus, cadê os milagres? Cadê os milagres? Irmãos, os milagres estão aí. Eles acontecem do mesmo jeito. Deus é o mesmo. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Agora quem mudou? Talvez quem mudou foi a nossa geração, irmãos. Porque nós estamos um pouquinho diferente de Pedro e João. Se fôssemos nós diríamos: agora nós temos prata e nós temos ouro. Mas nós não temos autoridade de dizer: levanta em nome de Jesus e anda. Pedro e João vai dizer: nós não temos prata e nós não temos ouro, mas nós temos autoridade de dizer: levanta e anda. Davi está nos ensinando a segunda coisa. Qual é? Davi vai dizer o seguinte: reconheça que sem Deus, sem a presença de Deus, o coração vai de mal a pior. Sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Ele é o selo da salvação, mas ele é a fonte para cumprir o propósito de Deus. O que é uma vida cheia de Deus? É aquilo que a Thaís acabou de dizer. Agora eu tenho paciência, eu não tinha não. Agora eu tenho domínio próprio, eu não tinha não. A coisa mais linda que o fruto do Espírito produz em nós é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o quê? Domínio próprio. Isso nós não compramos na farmácia e não é do homem. Isso é de Deus em nós. Mas para isso ser de Deus em nós, tem que sair aqui a catranca do velho homem. O velho Adão tem que morrer, porque não existe, olha só, esse copo só tem lugar para uma coisa dentro, para que ele possa receber mais água. Agora ele está vazio, agora pode encher, para que Deus nos encha com o seu Espírito que já está em nós, e a gente viva a plenitude de Deus. O que nós temos que fazer?
esvaziar, irmãos. Esvaziar de quê? De nós mesmos, irmãos. Do nosso pecado, irmãos. De uma vida que desagrada a Deus. E a gente brinca com Deus, irmão. Irmão, para a gente terminar. Davi, ele clama por um coração puro. Ele reconhece que sem Deus, sem o Espírito Santo, ele não vai a lugar nenhum. Mas ele termina dizendo no 12: restaura, Senhor, em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Interessante isso aqui. Quando o crente peca, guarda essa aqui que é muito importante. O pecado na nossa vida é um acidente. Nós não temos mais prazer no pecado, Júnior, depois que a gente conhece Jesus. Quer dizer que a gente não peca mais? Não, não é isso. Quer dizer que a gente não tem mais prazer em pecar. Essa é a grande diferença da vida do crente. Meu irmão, se tu tem prazer em pecar continuamente, tem alguma coisa errada. Vou repetir, se tu tem prazer em pecar continuamente, tem alguma coisa errada. Pastor, o senhor quer dizer que se eu for crente, não vou errar mais? Não, não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que nós não vamos mais ter prazer no pecado. Nós não vamos ter mais prazer naquilo que ofende a Deus. Nós não vamos ter mais prazer naquilo que desobedece a Deus. E quando a gente peca, o que acontece? A gente perde a salvação? Depende de quem te salvou. Se foi Jesus que te salvou, você não perde não. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. João 11, 28 vai dizer que ninguém pode arrebatá-los da minha mão. Ninguém os tira da minha mão. Mas tem uma coisa. Quando a gente peca, a gente perde a alegria da salvação. É diferente. Não é a salvação, é a alegria, é o regozijo. Davi tinha pecado e agora ele está dizendo assim: Senhor, restaura em mim a alegria da salvação e torna-me disposto a obedecer. Porque de mim mesmo eu não quero obedecer não. Da minha vontade, da carne, eu não quero obedecer. Da minha vontade eu quero andar longe. Se depender do Fabrício, o negócio vai mal. Até pro time que ele torce, não é brincadeira não, João. A coisa é séria. Entende? Mas quando a gente busca o Senhor está dizendo: olha, eu vou mudar a tua vida, e eu vou mudar por completo. E esse completo começa a alegria, a restauração. E aí é interessante que Davi não usa felicidade. Davi poderia usar assim: Senhor, restaura a felicidade da salvação. Ele não usa felicidade, ele usa alegria. Sabe por quê? A alegria aqui é fruto do Espírito. A alegria da salvação, ela é independente do que está acontecendo lá fora. Ela é independente do que está ao nosso redor. Ao nosso redor o mundo está caindo, as coisas estão de mal a pior. Mas quando a gente tem a salvação em Jesus, o nosso coração está alegre, irmão. É de dentro para fora, não é de fora para dentro não. Olha, é a alegria da salvação, é esse desejo de obedecer. E aí quando a gente conhece a Jesus de perto, e aí eu vou te dizer uma coisa: a primeira coisa, quando a nossa comunhão com Deus aumenta, sabe o que é? É a gente correr do pecado e querer obedecer a Deus. Se nós estamos correndo de Deus e querendo obedecer ao pecado, isso significa que nós estamos longe dele. Quando a gente se afasta da leitura da Bíblia, da palavra, da oração, a cerca baixa, e aí o pecado se torna atrativo. Foi isso que ocorreu com Davi. Quando ele viu Betseba, ele devia estar na guerra, ele devia estar na luta. Ele olha para ela e ele tem um sentimento terrível. Ele deseja. Até aí teve pecado? Não. Desejo não é pecado. Mas eu aprendi uma coisa: quando a gente confessa tentação, a gente evita confessar pecado. Corre da tentação que você vai correr do pecado. Não se exponha à tentação. Que desafio nós temos. Muitas vezes a gente quer se expor à tentação, que a gente é forte. Irmão, nós somos fortes, nós somos coisa nenhuma. Se a gente brincar com o pecado, a gente vai errar. É isso que Davi está dizendo: restaura a alegria do meu coração, a alegria da salvação, e torna-me disposto a obedecer. Torna-me disposto a obedecer. Ou seja, eu preciso ter desejo de obedecer a Deus. E sabe de onde vem esse desejo? Do Espírito Santo em nós.
mostrando a gente que a gente precisa de algo novo. Eu quero viver algo novo com Deus. Irmão, esse ano está fechando. E eu pergunto a você: você já avaliou o que está roubando a sua alegria? Você já avaliou o que está te afastando de Deus? E aí eu preciso te dizer uma coisa. Você pode ter amigos que não são teus amigos e estão te afastando de Deus. Guarda isso no teu coração. Você tem gente ao seu redor que está te afastando de Deus. Presta bastante atenção com quem você está andando, que às vezes diz que é muito seu chegado, muito seu colega. Mas eu vou te dizer uma coisa: se as tuas companhias te afastam de Deus, corre delas. Eu vou mais: se os sonhos que você tem são sonhos que te afastem de Deus, eles não são de Deus para você. Se os teus sonhos te levam a sacrificar a tua vida com Deus, os teus sonhos é muito provável que seja de você mesmo e não seja do Senhor. Você consegue avaliar isso?